bom dia para você. São 7h31 no ar, mais um Acontece Regional, sexta-feira, 28 de setembro, praticamente fim de mês, né? E a gente vai junto até às 8 da manhã com prestação de serviço, utilidade pública e com a sua participação. Você pode fazer isso através do Facebook ou também pelo nosso site. Não deixe de participar. A gente já começa com informações de Tony Blade, que está lá em São José dos Campos, que daqui a pouquinho estará no Vale Urgente, às 1h30 da tarde. Bom dia, Tony. Bom dia, Lilian. Bom dia aos nossos telespectadores. Finalmente chegou a sexta-feira, né? E a gente fica contente porque o final de semana e o sol aparecendo, garantindo boa visibilidade para quem utiliza as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Há tempos não fazia um calor, né, uma temperatura mais elevada na nossa região. Vamos para as informações de polícia na região do Vale Histórico. Começando por Cruzeiro, 15h30. Bairro Vila Mariana, 3 homens foram presos pela Polícia Militar, com 117 pinos de cocaína, 2 celulares e R$150 em dinheiro. Em Guaratinguetá, 18h, Portal das Colinas. Policiais militares fizeram a prisão de 2 homens, foram presos com uma moto roubada e um revólver calibre 38. Ainda em Guaratinguetá, 20h30, no bairro Pedreira, mais 2 homens presos, com 38 pedras de crack e R$800 em dinheiro e mais celulares. Ainda na cidade de Guaratinguetá, 2 adolescentes foram apreendidos ontem em escolas diferentes, em bairros diferentes. Eles estavam com uma porção de maconha no interior do estabelecimento. Então a situação é complicada com relação à droga nas escolas. Por hoje é só, Lília. Um bom final de semana para você. Muito obrigado pela oportunidade. A você também, Tony. Um bom dia. O Tony, como eu disse, volta às 1h30 da tarde em mais uma edição do Vale Urgente. Agora o assunto, eleições. O Grupo Band Vale de Comunicação realizou nesta quinta-feira o último debate com os candidatos a prefeito da região. Desta vez, os 4 candidatos de Jacareí tiveram a oportunidade de apresentar as propostas para o município. Confira um trecho. Nós somos do pessoal, o pessoal é diferente porque quer governar e vai governar para o povo trabalhador de Jacareí. Tenho muito orgulho de ser fundadora do pessoal, porque saí do PT, porque não compactuo com mensalões e falta de ética na política. E como prefeita, não vou permitir jamais que prefeito e vereador tenham o seu aumento de salário feito, votado na calada da noite, como acontece aqui. Eu vou vetar. E para que você tenha garantia que isso não vai acontecer, vote nos vereadores do PSOL para renovar a Câmara. Tenho muito apoio do governo federal, muita parceria com a presidente Dilma, tenho bons projetos em andamento em parceria com o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin, no acesso à fábrica de carros, é um parceiro nosso, na construção de uma avenida entre as 2 rodovias estaduais que cortam o município, na municipalização, que eu saltei de 50% para 93%, ou seja, só no meu mandato, nós passamos a ter mais 5.000 alunos que estavam na rede estadual sob a nossa responsabilidade. Portanto, vou continuar sendo parceiro da Dilma, sendo parceiro do governador. Nós precisamos mudar. A nossa candidatura é a candidatura de mudança. Eu sinto isso andando pela cidade. Eu sinto esse calor humano, essa ansiedade das pessoas para ver logo a saúde melhorar, para ver logo o pronto-socorro, para ver logo a Santa Casa sair da sua maior crise da história. Eu sinto isso na rua e é este calor e esta força que eu quero levar para a prefeitura. Se você quer mudança, vote Isaías Santana. O nosso vice-prefeito, que é esportista, advogado, comprometido com as causas do esporte. E nós vamos sim fazer uma revolução na área do esporte, porque o esporte está esquecido em nossa cidade. Quero agradecer o carinho dos taxistas, dos amigos que eu tenho, das pessoas do comércio. Quero agradecer também os funcionários públicos que respeitosamente têm nos acolhido, têm nos recebido em suas casas e dando a oportunidade de apresentar as nossas propostas. 7h35 e o IBOP divulgou nesta quinta-feira a 5ª pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela Prefeitura de São José dos Campos. A pesquisa foi encomendada pela Rede Vanguarda. No levantamento, o candidato do PT, Carlinhos Almeida, aparece com 56% das intenções de voto. Alexandre Blanco, do PSDB, vem em seguida com 27%. Cristiano Ferreira, do PV, tem 2%. Antônio Alvan, do PSB, Ernesto Gradella, do PSTU e Fabrício Correia, do PSDC,
atingiram 1% das intenções de voto cada um. Gilberto Silvério, do PSOL, não pontuou. Já votos brancos ou nulos somaram 5%. Não sabem ou não opinaram 7% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro. Foram entrevistadas 602 pessoas na cidade de São José dos Campos. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 01219/2012. O Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato a prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, por improbidade administrativa. No documento, o pai do candidato e ex-prefeito de Taubaté, Bernardo Ortiz, também entra como réu. A ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa teve início em maio deste ano, a partir de representação encaminhada pelos deputados estaduais paulistas Alencar Santana Braga, Donizete Ferreira Braga, Isaac Reis, João Paulo Rilo, Luiz Moura e Simão Pedro. Desde então, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo instaurou inquérito civil para apurar diversas irregularidades no pregão da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, na compra de mochilas para alunos da rede pública do Estado em 2011. Segundo o promotor responsável pelo caso, Silvio Antônio Marques, testemunhas já foram ouvidas e documentos obtidos, o que fundamentam a acusação. Ainda de acordo com o promotor, foi montado um esquema envolvendo agentes públicos e particulares na FDE, à época com orçamento anual de cerca de 3 bilhões de reais. Segundo denúncia do Ministério, o esquema foi montado para manipular o resultado de licitações. O promotor afirma que documentos comprovam que Ortiz Júnior e Bernardo Ortiz recebiam porcentagem das empresas concorrentes na licitação de 5%. São elas Capricórnio S.A., Diana Paulucci S.A., Indústria e Comércio e Mercosul Comercial e Industrial Limitada. Uma das provas em poder do Ministério Público seria este cheque no valor de R$ 34 mil, datado de 23 de agosto de 2011, que, segundo testemunha, faria parte do adiantamento de R$ 100 mil de uma das empresas envolvidas. O cheque foi entregue nominalmente a Marcelo Tadeu Pimentel, hoje marqueteiro da campanha de Ortiz Júnior à Prefeitura de Taubaté. Nesta tarde, o candidato falou à imprensa sobre o caso. Essa pessoa que emitiu esse cheque contratou o ano passado, em julho do ano passado, portanto não se falava em campanha eleitoral em julho de 2011, né? Em 2012, nesse ano de 2012, nos 3 meses a partir de julho, ou seja, um ano depois se fala em campanha eleitoral, esse rapaz, ele contrata essa empresa do Marcelo Pimentel para fazer gestão e gerenciamento de mídia. A gente vai juntar todos os documentos que o Ministério Público não pediu, porque só ouviu o PT. A gente vai juntar agora os documentos que a Fundação tem, que nós temos e que desmontam completamente essa acusação, que é uma acusação sem prova, mentirosa. E deve ser enterrado hoje em Catanduva o corpo do ex-policial militar Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno. Ele foi assassinado na última quarta-feira. Amigos e familiares estiveram presentes no velório. Esta é a casa em Pindamonhangaba, onde Cabo Bruno passou a morar desde que saiu da prisão. Segundo os vizinhos, ele e a esposa dificilmente eram vistos na rua. Ele era uma pessoa calma, passava, cumprimentava a gente, mas nunca conversou com os vizinhos. Que eu saiba, não. Ele nunca conversava com eles. Nem ele, nem a esposa deles. Eles eram meio muito reservados. Acusado de participar de um grupo de extermínio na década de 80, Florisvaldo de Oliveira foi condenado a 120 anos de prisão. No último dia 23 de agosto, depois de cumprir 27 anos da condenação, recebeu o indulto por bom comportamento. Ele cumpria a pena na Penitenciária 2 de Tremembé, onde se tornou evangélico. Depois de solto, passou a ser pastor nesta igreja em Taubaté. Foram apenas 35 dias de liberdade. Nesta quarta-feira, Cabo Bruno foi assassinado na porta de casa quando voltava de um culto religioso. A polícia trabalha com a possibilidade de vingança. A investigação ela é aberta, nós estamos trabalhando com todas as hipóteses, mas a primeira indicação seria a questão de execução, tanto pela forma que o crime foi praticado,
tanto também pela vida pregressa da vítima. O pedido de indulto feito pelos advogados de Cabo Bruno foi analisado por 2 promotores aqui da Vara de Execuções Criminais de Taubaté. O risco do ex-PM sofrer algum atentado, ou mesmo ser assassinado em liberdade, chegou a ser discutido, mas não interferiu no parecer favorável encaminhado à Justiça. Isso não poderia ser levado em consideração, porque quem tem que analisar esse risco é a própria pessoa que pede. Porque se eu fizesse esse tipo de análise, eu estaria segurando ele preso. Eu estaria negando um benefício sem razão aparente. Centenas de pessoas compareceram para confortar a viúva, que estava inconsolável. Não consegue falar, ela está muito assustada. Parentes disseram que Cabo Bruno estava feliz e nem pensava na possibilidade de vingança. Estava feliz, né? Graças a Deus, porque agora ele é cristão, então ele estava feliz que ele estava podendo ir nas igrejas, pregar, né, a transformação que Deus fez na vida dele. E que ele achava que com isso muitas vidas também ia se salvar, né? Então ele estava feliz. Para nós foi uma perca muito grande, porque a vida dele, ele é uma história, né? Muitos poderiam ser recuperados com o testemunho dele. 7h42, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem previsão do tempo, inclusive para o fim de semana e mais notícias da região. Bom dia para você.